Estamos de volta com mais um episódio do nosso PodPan, o podcast da Faculdade PAN de Direito e Administração. Eu me chamo Renan Ockner. E eu, a Maria Letícia. E hoje iremos abordar um assunto muito interessante e muito complexo, que é o Setembro Amarelo, o combate ao suicídio. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, convidamos uma especialista na área, que também compõe o nosso corpo docente da Faculdade PAN, que é a doutora professora Elaine Oshima. Por gentileza, doutora, se apresente. Olá, pessoas. Espero que todos estejam bem. Eu sou Elaine Oshima, professora da Faculdade PAN. Também sou psicóloga e sou mestre em psicologia forense. E hoje a gente está aqui para conversar. Ter uma conversa super descontraída, já que o tema é um tema um tanto quanto denso, né? Então, uma conversa descontraída e, acima de tudo, informativa sobre suicídio, suas causas e o que é necessário para falar em prevenção. Doutora, eu agradeço então o nosso convite. Vou passar a palavra para nossa amiga e ela vai fazer algumas perguntas, tá bom? Tá certo. Primeiramente, muito obrigada, professora, por ter vindo no podcast, aceitado o nosso convite. E a minha primeira pergunta é: o que leva uma pessoa a considerar o suicídio como uma solução para seus problemas? Quais são os principais fatores de risco? Pois bem, o suicídio ele é considerado uma automorte, né? A pessoa busca retirar a sua vida em determinadas situações que beiram dois fatores principais. O fator individual, relacionado à saúde mental, em termos, em linhas bem sintetizadas, tá? E o outro fator social. Só para você ter ideia, para vocês dois terem ideia, tem países que têm um alto índice de suicídio na adolescência, por um fator cultural, em específico dos 18 aos 19 anos, que é o Japão e a Coreia. E lá o fator social mais importante é você ingressar numa faculdade, porque o estudo é considerado uma grande responsabilidade. Então você tem que estar numa faculdade com uma bolsa, você tem que ingressar nessa faculdade com um curso com grande repercussão e, além disso, os anos que você faz a faculdade, você também embarca em ideações depressivas até, porque você tem um mercado de trabalho que muitas vezes não é receptivo. Então, é um alto índice na idade adulta, né? Início da fase adulta. Mas ainda, em outros locais, nós temos a saúde mental como um fator predominante. Por quê? Porque nós temos a cultura, muitas vezes, a questão cultural faz com que as pessoas se sintam menosprezadas. E isso tem muito a ver com gênero. Países onde a mulher ela é considerada ainda, né, submissa, ainda objeto e ainda sem o poder de voto, poder de fala, poder, né, até mesmo decisão de vestimenta, característico em alguns países, né, do Oriente, nós observamos que, havendo um estudo muito mais preciso, observa-se que o recorte do índice de suicídio, neste caso, também é maior entre mulheres. Interessante também, quando a gente fala em situações que levam ao pensamento e às ideações suicidas, é muito importante a gente observar que isso não acontece da noite para o dia. É um processo. E eu gosto muito de uma frase que fala assim: a depressão, que é uma das maiores causas do suicídio, ela é um apego muito grande no passado. Então a pessoa sofre constantemente por questões mal resolvidas no passado. Então aquilo faz com que ela não sinta vontade de viver, porque ela se considera por vezes uma pessoa ruim ou uma pessoa que ela não é útil para a sociedade. Então isso vai cada vez mais se demonstrando por ações. Então eu vejo assim, e eu já atendi adolescentes com cutting, que é aquela mania de automutilamento, que estava há dias com camiseta de manga comprida e os pais, por trabalharem muito, não perceberem que estava um calor e a pessoa está de camiseta de manga comprida para trocar aquilo era um sinal, né? Era um sinal. Então hoje, observando como nós estamos em saúde mental, as condições, elas são cada vez mais diferenciadas. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: depressão é frescura, ou sai da cama, tem tudo. Não tem. Porque é a falta porque é apegado ao passado. Do mesmo modo, a ansiedade é o medo do futuro. Sabe aquele pensamento? E é o mal nosso agora. Por quê? Porque a gente tem tanto medo do futuro, por tantas incertezas. Então, você tem tanto medo do futuro, que aí você fala: será que eu vou dar conta? Será que eu não...
E aí esse medo do futuro também traz diversas ideações. Então vejam, as causas, elas são muitas vezes claras, mas as famílias muitas vezes não querem acreditar. Eu tenho aqui, e mostro, não tenho vergonha, eu tenho aqui uma tatu de ponto e vírgula. A tatuagem de ponto e vírgula é uma tatuagem que representa pessoas, solidariedade a pessoas que têm ideações suicidas. Porque a questão da depressão é muito constante na minha família. E é um fator até genético. Então eu já convivi com pessoas com ideações suicidas. E o ponto e vírgula quer dizer o quê? A pessoa poderia terminar a vida dando um ponto final, mas ela optou por continuar. E continuou por quê? Porque dentro da nossa família nós conseguimos esse suporte, né, psicológico, com fármacos, né? Se não tem como, né? As pessoas falam assim, vou fazer terapia, fazer reiki, nada contra, né? Mas o cérebro precisa de intervenção, ele precisa de medicamento para você resgatar isso, e muitas vezes até internação. Tá? Então tem situações de suicídio que precisa da internação. A pessoa, inclusive eu até brinquei com eles que eu falei que eu ia fazer uma cola, acho que é 13 mil, eu sou muito ruim de número, mas é a lei 13.819 de 2019. 2019. Ela dispõe sobre as questões de automutilação e tentativa de suicídio para o sistema de saúde. Por quê? Porque aqui a gente está falando tanto de direito quanto uma questão de psicologia. Mas pensem comigo, precisar de uma lei para as pessoas estarem preparadas e saber comunicar é porque é problema de saúde pública. Então é grave, sabe? Então as questões, os sintomas, até falando demais, né? Você perguntou dos sintomas, né? O que leva uma pessoa? Pode ser o fator social e pode ser o fator individual. Mais do que isso, o não reconhecimento desta patologia, desta condição, faz com que a pessoa cada vez mais se afunde. Então, o suicídio é caso de saúde pública, é transtorno mental e é algo que deve ser observado desde os primeiros sinais. Sempre. Legal. Obrigado pela colaboração. Eu vi que a doutora pegou vários pontos, desde pontos sociais, econômicos, culturais, e eu vejo que a sociedade ela acaba pressionando muito o cidadão. Então a gente precisa, é uma corrida dos ratos, onde a gente precisa trabalhar, estudar, dormir, trabalhar, estudar e dormir, e a gente coloca uma pressão tão grande que muitas pessoas às vezes caem nessa depressão. Sim. A gente conhece, né, muitos países que a carga horária de trabalho é tão intensa e que se aquela pessoa que está se dedicando tanto para conseguir almejar um futuro melhor, ele acaba falindo ou acaba tendo uma decepção na carreira, ela comete o suicídio porque ela se esforçou tanto. Então, eu vejo que essas questões sociais, elas acabam pressionando tanto a nossa psique, né? Cobrando tanto que você tem que ser alguém melhor, alguém rico, alguém capaz, e aí você acaba, infelizmente, ceifando a própria vida. Sim, e tem um aluno que é colega de vocês ali da PAN, ele trabalha no tribunal do júri, né? E as questões de suicídio, de início, vão pra lá, porque é crime contra a vida, né? Mas, óbvio, tem situações que acabam não chegando. E dia desses, nós trocando uma ideia, e ele falou assim, nossa, prof, eu fiquei assustada a quantidade de suicídio de pessoas desempregadas. Então, e de adolescentes que recebem não. Aí até eu brinquei com ele, eu falei assim, a geração Z não é acostumada. É a geração que muitos de nós brincamos que é a geração mimimi, porque tem baixo índice de tolerância à frustração. Então eu recebia não e a minha mãe falava não é não e não. Pra mim não é não, vida que segue. Hoje você tem não, e você tem por que não, e por que do não, porque eu preciso, porque isso, porque aquilo. Então, veja, nós hoje, e depois da pandemia, este aumento decorrente da depressão, e em outros países também, nós temos dados que a questão da dificuldade de manter um padrão, porque muitas vezes não é que você está desempregado, você aceitou um outro emprego para honrar as contas básicas, mas você tem uma queda de padrão e você entra num ciclo de endividamento e isso faz com que você atente com a sua vida. Muitas vezes a pessoa pensa que o seguro vai cobrir alguma coisa nesse sentido e busca, né, ceifar a vida para tentar resolver o problema. E fato curioso, em países como o Japão, se a pessoa se suicida,
a família tem que pagar uma indenização, por exemplo, se ela mora num prédio, ela tem que pagar uma indenização para todos os demais moradores, porque o valor venal daquele local diminui. E aí, ela, além disso, ela tem, né, do sofrimento emocional e da dor da perda, você tem que trabalhar ainda com uma reparação civil por conta do valor venal do imóvel onde aconteceu o suicídio. Eu mesma, eu vi um caso que aconteceu na Coreia do Sul, porque lá o índice do bullying é muito grande e os alunos, um dos alunos que estava ameaçando uma outra moça, a professora não gostou, chamou a atenção e colocou na ficha dele. E parece que lá, quando algum aluno tem o histórico manchado por bullying, não consegue entrar numa boa faculdade. O pai ficou importunando essa professora, incomodando, você tem que tirar porque meu filho precisa entrar numa boa faculdade, é eu que pago o seu salário. E numa dessa, ela não aguentou a pressão, eu acredito que a ansiedade também, fora o sentimento de culpa, porque ela estava tentando ajudar uma aluna a não sofrer bullying. Ela simplesmente pegou uma faca e levou para a escola e infelizmente tirou a vida dela dentro da sala de aula. Então, assim, é um assunto muito importante que a gente precisa falar. Sim, é um contexto, né? É um contexto, não, aliás, é uma coleção de fatores e nós observamos, e até a gente estava discutindo anteriormente aqui, como a pandemia modificou, né, a nossa rotina. Nunca se preocupou tanto com saúde mental, porque a pandemia, ela colocou em xeque o que a gente não pode ter em 5 minutos, em 5 segundos, né? Então, o que era poder sair deixou de ser uma liberdade, né? As questões da perda, que o luto, ele é algo que deve ser elaborado. E, de repente, você perder pessoas queridas em pouco, né, espaço de tempo, não conseguir elaborar toda essa vivência do luto, fez com que as pessoas procurassem mais o auxílio da psicologia. Sim. Mas, mesmo assim, existem culturas e existem situações em que, a todo momento, a sua sanidade é colocada em xeque. E aí, se você não consegue trabalhar com pressão, você realmente vai falar, eu não consigo trabalhar com pressão porque eu sou uma pessoa ruim, eu não tive uma boa escola, eu não tive uma boa formação, eu sofri na adolescência um lar totalmente agressivo, totalmente, né, os meus pais, eles eram tóxicos, nocivos, e aí de repente você não se vê como uma pessoa capaz e apta a participar de um determinado ambiente de trabalho. Tirando isso, você também tem todas as questões familiares. Muitas pessoas preferem viver dentro de um relacionamento infelizes, mas manter o padrão, né? Então, eu brinco que nós temos um fenômeno agora acontecendo que chama divórcio grisalho. O que é o divórcio grisalho? Pessoas que já estão com os filhos, já para ter os netos, e que falam, estou com 60 e tantos anos, eu quero ser feliz. Nem que seja 6 anos, 10 anos, a expectativa de vida é 72, 73, se não me engano. Então, eu vou ser feliz pelo menos esses 6 últimos anos, sabe? Eu tenho que me permitir ser feliz, mas olha só quantos anos de infelicidade ou até de tolerância, né? Porque às vezes a pessoa é tolerante, abdica muito de si, né? E vivencia todo esse sentimento. Então, a saúde mental, ela foi trazida, ela foi ressaltada, e é importante a conscientização, seja dos sintomas, seja das ideações, né? Porque, voltando até o que você falou, a pessoa, quando ela tem ideação suicida, quando ela tem esse pensamento, não é de uma hora para outra. É um conjunto de comportamentos que são demonstrados. É um processo. É um processo. Então, você começa a ver que a pessoa, ela está se isolando, ela tem uma apatia. Eu até brinco, né? Minha terapeuta que até me chama atenção. Eu tinha fases que eu falava assim, olha, eu tenho preguiça das pessoas, porque você não queria interagir. Você fala assim, nossa, eu tenho que ir para tal lugar, eu tenho que conviver, eu tenho que, né? Eu tenho. Eu falava, eu prefiro ficar em casa, porque eu não tenho que nada. Só que isso, uma vez ou outra, até tolerável. Mas isso sempre já é um sintoma de depressão, tá? Então tem que começar a observar em casa desde sempre. Certo. Vamos então agora, doutora, para a nossa segunda pergunta. Minha próxima pergunta. Como identificar sinais de que uma pessoa está passando por um sofrimento emocional que pode levar ao suicídio? Então, pegando o gancho com o que eu acabei de falar, vamos fazer o recorte da depressão primeiro. Os sintomas da depressão, a olho nu, sem qualquer conhecimento clínico absoluto, é você saber que a pessoa tem apatia, que é falta de vontade, né? A pessoa, ela se mostra reclusa, ela não tem, muitas vezes, vontade nem
de sair da cama. São os casos, né? São os graus de depressão. Então, se você observar uma pessoa com uma depressão grave, ela literalmente não sai da cama. Ela não tem intenção nem de, digamos assim, de conversar. Para ela é cortina fechada, janela fechada, o escuro, porque aquele ambiente é o que está dentro da cabeça dela, é um ambiente escuro, onde ela não quer literalmente ver luz, interação, nada. Então, nesses casos, falando sobre o recorte da depressão, é importante primeiro entender que depressão não é frescura. Depressão é um quadro de transtorno de saúde mental muito comum, mas muito comum mesmo, que pode ser leve, moderada, grave. E na moderada, grave, já é aquele sinalzão de alerta. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela sente que ela é um incômodo para os demais. E aí ela passa a querer atentar contra a sua vida. Então ela passa a querer simplesmente não mais fazer parte do mundo. Então a pessoa depressiva, quando ela deixa uma carta no suicídio, ela fala que ela é um peso, que ela é vergonha da família, que ela é isso, mas antes ela apresentou já sinais de socorro, pedido de socorro. Então antes ela já apresentou comportamentos. Então é aquele caso que você tem que olhar aquele filho, é que nem eu falei, que pessoa que tem a saúde mental preservada, quando você vê 16 horas dentro de um videogame, um adolescente que não sai do quarto, que não quer interação. Outro ponto interessante que muitos pais desconhecem, aquela adolescente que leva comida pro quarto e aí come e vai pro banheiro. São questões de bulimia. E a bulimia é uma constante também dentro da depressão, porque muitas vezes ela está sofrendo um bullying na escola por uma questão estética. Ela não quer externalizar porque os pais são ocupados, porque a mãe chega em casa, o pai chega em casa e fala: eu faço tudo por você. Faz tudo financeiramente, mas afetivamente não faz. E aí aquele buraco e aquela culpa, somada com todo esse bullying que ela está sofrendo, faz com que ela tenha essas ideações e isso se torna uma realidade. Passando para o recorte do desemprego, é também a questão voltada a você estar vinculado, você ter o seu emprego, não ter uma visão empreendedora, porque isso é muito importante colocar, que não é o desemprego em si, mas também o perfil da pessoa, porque muitas pessoas ficaram desempregadas e se tornaram empreendedores, e tudo bem, não sou CLT, mas consigo me virar. Só que tem pessoas que elas necessitam e elas cresceram entendendo que a CLT é a solução, que ser empregado, ter a subordinação, ter os benefícios, fazer um concurso público, é a solução. E aí, se ela não consegue estar ali, não consegue manter o padrão, é óbvio que aquilo para ela é uma falha dela. E aí, se de repente ela não consegue sustentar a sua família, pior ainda, porque eu sou uma vergonha para minha família. Não então, consigo prover para minha família. Por que eu vou ficar aqui? É muito mais fácil o mundo sem a minha presença. Então, esses sintomas, eles são muito claros para quem vê de fora. E por isso é importante a terapia. Porque a terapia é alguém vendo de fora o seu sistema. É alguém vendo de fora sem preconceitos, sem a necessidade de te julgar. E não deve julgar, ela deve pontuar. E isso eu faço um parêntese, segundo a minha linha de atuação, né? A linha que eu acredito na psicologia. Ela faz com que você que você verifique os pontos necessários para você refletir e melhorar. E buscar um caminho. E melhorar, que eu falo aqui, não é nem cura, mas é saber lidar com os teus monstros. Porque todos nós temos monstros, né? Eu brinco que um dos que eu sempre disse que foi muito difícil para mim, foram anos de terapia, é aprender a dizer não. Para mim era muito difícil. Eu não vou dizer não, coitada da pessoa, ela vai ficar magoada comigo, não sei o quê. Hoje eu digo não de boca cheia, se eu não quero, eu não vou, sabe? Se eu não tenho interesse, eu não vou. E eu não tenho, assim, a necessidade de ser tão polida com as coisas que eu não quero, sabe? E isso foram anos de terapia, por quê? Para eu descobrir que não vai matar ninguém. É uma opinião minha e que as pessoas têm que entender que eu tenho as minhas opiniões. Você precisa ser respeitada. Sim, então vejam, quando a pessoa está desempregada, ela se sente assim, totalmente fora do mundo social, né? Da sociedade, né? Ela se sente fora de todo até mesmo e vindo para uma questão da sociedade de consumo, porque poder aquisitivo eu tenho, eu vou ter que dizer não para o meu filho, aí vem o subemprego, tem gente que fala assim, tem muito advogado que é Uber. Cara, ele está se virando. Se ele não tem perfil para advogar ou se ele não tem interesse em advogar, ele está se virando. Talvez ele ganhe muito mais sendo Uber
do que sendo advogado. E isso não é feio. Ele está se virando. Feio é você julgar a pessoa de acordo com as escolhas dela, que você não sabe a realidade. E mais ainda, é importante ver que essa pessoa, ela buscou. Então, ela tem a vontade. Ela não tem a apatia, que é o perfil do depressivo, né? Ela buscou meios alternativos para conseguir sobreviver nessa corrida, né? Sim. E até interessante, para título de curiosidade, né? O Setembro Amarelo, ele vem de um adolescente que se suicidou nos Estados Unidos. Ele tinha um carro amarelo, não me recordo a marca agora, né? E os pais, eles não tinham se atentado para esse adolescente, que ficava em casa, que ficava ali naquele mundinho. E infelizmente, na chegada dos pais, após o dia longo de trabalho, encontrou infelizmente o filho morto em casa, e aí foi um choque, e aí começou esse movimento tão forte, né, que em 2015 veio para o Brasil, né, e hoje nós temos o Setembro Amarelo. Agora nós iremos para a terceira pergunta. Quais são estratégias de prevenção ao suicídio? Podem ser adotadas no dia a dia, tanto por familiares e amigos, tanto por profissionais da saúde? Bem, eu penso que o tema, apesar de ser muito denso, e eu falo que é denso porque é profundo e pesado, né? Porque ninguém quer falar em saúde mental. Você pode reparar, nós queremos ter a máscara social de que tá tudo legal. Então, se você vê a pessoa, assim, baixo astral e tudo, ela até tenta, né, quando tá numa fase até leve da depressão, ela tenta ainda se manter dentro de um contexto social, mas ela já começa a apresentar aquele sinal, assim, de desinteresse, mínimo que seja, das coisas. E aí você começa a pensar assim, o que eu posso fazer para ajudar a pessoa? Primeira coisa, eu não abro mão, que é a questão do auxílio qualificado. O que é o auxílio qualificado? Profissionais de saúde. Não existe cura para transtorno mental sem o combo autoconhecimento, que é a terapia, psicoterapia, mas interação medicamentosa. Não existe. Não existe. Porque eu posso... Não, você pode. Eu não estou duvidando aqui, não quero duvidar de pessoas e da fé das pessoas. Eu não posso fazer isso. Mas é importante que vocês entendam que a depressão, todas essas ideações, elas necessitam de um tratamento. E é um tratamento continuado. Eu falo que esses sentimentos, eles são sentimentos dormentes. E uma hora eles pulsam de uma forma... subconsciente, eles pulsam de uma forma tão grande que aí você não consegue controlar. Então você tem que trabalhar. Hoje se usa muito um termo que eu acho máximo, que se chama gatilho. Né? Todo mundo fala gatilho, isso me dá gatilho, tal coisa me dá gatilho. Por quê? Porque você tem esse termo dormente, você ouviu aquela frase, pá! Aquilo se torna o teu primeiro pensamento. Então eu entendo que a primeira coisa seria a conscientização de que depressão não é frescura, que suicídio é, aqui no Brasil, uma das maiores causas mortes, ganhando de AIDS e câncer. Tá? Então o suicídio é sério, é problema de saúde pública e isso tem que ser divulgado. Nós brincamos assim, né, entre os profissionais, que o nosso trabalho é uma constante. O psicólogo, ele trabalha muito mais que o advogado, porque são 24 horas full time. Você vê que nós temos o Centro de Valorização da Vida, né, o CVV, então você sabe que ele é 24 horas, são pessoas buscando, né, aquele resgate, quando a pessoa está literalmente com a ideação explodindo ali, que ela precisa ouvir uma palavra de amparo, e o psicólogo, ele está ali o tempo todo, porque ele sabe quando o paciente dele está com a ideação, ele sabe quando o paciente ali, o médico também sabe até onde o medicamento pode ir e se está ou não fazendo aquele efeito. Então eu penso que a campanha esclarecendo sobre essas questões relacionadas às principais causas, os principais fatores, e também uma desmitificação de que saúde mental deve ser tratada, eu penso que faz toda a diferença. O número de pessoas que procuraram terapia
depois da pandemia, aumentou em quase 40%. Hoje nós temos até a possibilidade, o Conselho Federal de Psicologia, ele até autoriza hoje a terapia online, porque muitas pessoas gostaram desse sistema, né? Então elas fazem de modo online. Por quê? Porque você não tem aquela coisa assim das pessoas saberem onde você está, né? De ter que... você está encontrando no prédio, onde você está indo? Eu estou indo na minha terapeuta. Porque ainda era vergonhoso. Então até mesmo essa questão da acessibilidade mudou. Então eu penso que para nós, né, para auxiliar e para trabalhar com a prevenção, a educação, né, a conscientização é a primeira coisa a ser trabalhada, e desde a infância, porque existe sim suicídio na infância. Então o que acontece? Tem que ser trabalhado desde a infância. Infância eu falo 10 anos. Então a partir de, né, que a gente trabalha ali com esse recorte de pesquisa. Então existe suicídio na infância. Então tem que ser trabalhado nas escolas, tem que ser trabalhado trabalhado pelos professores, pela rede de apoio. Então, se você vê aquele aluno quieto, às vezes está sofrendo um abuso. Então, todas essas questões têm que ser trabalhadas desde a escola, desde a infância, de modo lúdico, é claro, e com os profissionais tirar esse estigma de que só faz terapia quem é louco. Eu aproveito o link, né? E antes de a gente ir para a nossa próxima pergunta, colocar um ênfase ainda mais forte na terapia, porque eu entendo, e bem dito pela doutora, a depressão, ela tem estágios. Então, assim, vamos tentar mitigar isso aí. Para que deixar avançar os estágios? Então, se a gente conseguir ter um acesso o quanto antes a uma psicóloga, fazer uma terapia, trabalhar esses medos internos, essas coisas conflituosas, então, quanto antes a gente conseguir trabalhar isso, a gente não deixa chegar num estágio de depressão. Então a terapia ela é muito importante, não só para o adulto, mas para o adolescente, para a criança. Por quê? Porque a criança ela tem uma evolução muito constante, ela consegue absorver informações dos pais, e isso ano após ano pode gerar uma consequência muito grave se ela não trabalhar, às vezes, essa ansiedade, esses medos. Então, eu reforço, façam terapia porque vale a pena. Agora, vamos para a nossa próxima pergunta. Deixa aquelas bem intrometidas. Inclusive, eu falei que depressão não é frescura, que terapia não é para louco. E detalhe, existem terapias acessíveis, tá? As faculdades de psicologia, elas têm as clínicas escolas. E eu já trabalhei em clínica escola, então você tem o valor social. Então, você consegue sim fazer terapia. O plano de saúde também, dependendo de como for, ele consegue a terapia e você consegue fazer pelo plano. E é importante difundir que muitas vezes nós não conseguimos ter a frequência necessária, mas comece. Deu pontapé inicial. É muito importante. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta. Quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam ao buscar ajuda psicológica ou psiquiatra para lidar com crises suicidas? Bem, o principal desafio, primeiro, é a aceitação, né? Que eu preciso, né? Eu preciso. Dependendo do grau que a pessoa se encontra em depressão, ela não vai entender que ela precisa porque ela não quer sair, né? E as famílias também aceitar. Você sabe que até nós brincamos em casa, assim, eu sou psicóloga, sou advogada, meus 2 filhos são advogados, meu marido é advogado por aproximação, né? De tanta gente falar, ele brinca já que aprendeu por osmose. Já aprendeu ali por aproximação. E eu brinco que os meus filhos, eles sempre fizeram terapia. Por quê? Porque desde pequeno eu entendia, né, desde da pré-adolescência, eu entendia que para eles era importante ter esse contato. Então eles sabem identificar quando eles estão bem, quando eles não estão bem e quando eles necessitam. Então eles têm um pool assim de idas e vindas, porque eles conseguem identificar as emoções. E esse é o principal problema da pessoa que está com ideação suicida. Ela não consegue identificar a emoção. O único sentimento que ela tem é: eu não pertenço mais aqui. E a família é de identificar. Então, veja,
nós temos esses dois pontos. A pessoa que está doente, que para ela não quer nem interagir e nem procurar a cura, ela quer literalmente não estar mais aqui, e a pessoa e os demais familiares e até mesmo todo o contexto. Eu falo que os professores na fase da pré-adolescência e adolescência são aqueles que identificam primeiro pelo comportamento, não querer ir para a escola, ou quando vai para a escola não interage, aquele que fica sozinho, a vítima de bullying. Então, eles são profissionais que nós chamamos de rede de apoio, que também devem trazer ao conselho tutelar, até mesmo verificar se eles se é necessário a questão da medida de proteção, porque muitas vezes a família não está nem aí. Está nem aí. É só mais um ali e se alimentar tá bom, é o suficiente. Então, vejam, nós temos que trabalhar com todas essas questões. Quando nós falamos em Setembro Amarelo, prevenção é literalmente para não deixar que aconteça. E muitas vezes nós somos falhos, nós sofremos, ficamos tristes pelo que aconteceu, mas nós nunca buscamos se perguntar quando iniciou, ou o que eu não vi, né? O que eu não observei para ter acontecido isso. Que eu acho que é uma falha educacional, né? Sim. Nós pegamos uma escola, quando tem uma psicóloga para atender, sei lá, um número de alunos, 5 mil, 10 mil alunos que rodam ali o dia inteiro, né? Eu acho que é algo a ser discutido. Sim. Eu acho que tem que ser implementado mesmo, levar isso para os nossos vereadores, implementar alguma questão que leve-se, que aumente o número de psicólogos dentro das escolas. Que hoje a gente fala do suicídio, mas recentemente a gente viu alunos que agridem, matam o outro, que são problemas também dentro da nossa sociedade, onde que de repente se tivesse uma psicóloga ali dentro da escola que pudesse dar o apoio para essas crianças, entender o que passa na cabecinha de cada uma delas, talvez evitasse também uma tragédia que a gente bem vê, né, nas escolas aí, enfim, né, no nosso cotidiano. Sim. Doutora, chegamos ao fim do nosso PodPan. Eu vos agradeço a colaboração e abrilhantou, né, o nosso dia com grandes informações. E é isso. A doutora gostaria de deixar alguma informação final? Eu agradeço o convite, fico feliz em saber que tem essa iniciativa conduzida pelos alunos, né? Porque são temas que nós devemos trabalhar e não devemos nos envergonhar. Infelizmente, é algo que acontece e acontece muito, deve ser debatido tanto na esfera da saúde mental, quanto na esfera também do direito, tá? Ele deve ser debatido e parabéns pela iniciativa de vocês, gratidão pelo convite. Muito obrigado. E se você gostou do nosso podcast e quer trazer mais algum outro tema, fique à vontade, coloque nos comentários aí das redes sociais que eles vão ser propagados. E é isso aí. Um grande abraço.